Elton, fale-nos sobre as heranças pós-colonialistas. Então, boa tarde, eu me chamo Elton, sou militante do movimento negro, do movimento LGBT, tenho 29 anos. Então, o Brasil tem inúmeras heranças colonialistas, né? O princípio mesmo da nossa própria economia, que é baseada massivamente no agronegócio, né? Na agricultura, na exploração de produtos de matéria-prima, minérios, né? Soja, é uma herança do sistema colonial, né? Aí a gente entra, por exemplo, na questão da desigualdade social, né? Principalmente da população negra, após o processo de libertação em 1888, são cerca de 131 anos que o povo negro foi liberto, né, pela princesa Isabel, depois de muita luta, porque nós nunca aceitamos o processo escravocrata, a gente sempre houve muita resistência, a gente sempre resistiu muito à dominação branca. Então, a configuração do país hoje, economicamente, socialmente, né, a predominância da própria religião no país, né, do catolicismo, é uma herança colonial. E aí a gente entra para discutir alguns temas que eu considero de relevância importantíssima, que são, no caso, discutir o modelo de economia que a gente tem, que é um modelo extremamente agrário, um modelo voltado à monocultura, isso também é uma herança colonial. E a gente entra para falar também sobre o racismo que a gente vive hoje no país, porque é uma falácia dizer que o Brasil não é um país racista. O Brasil é um país racista, sim, não é um país nem um pingo aberto à diversidade. E aí eu pego como exemplo a quantidade de LGBTs que são assassinados no nosso país. Nós lideramos as estatísticas. Hoje a população carcerária do Brasil é majoritariamente negra, né? Mais da metade da população pobre é negra também. O negro ocupa as piores posições de trabalho. E se você for comparar, por exemplo, na questão de renda salarial, é notável a discrepância entre brancos e negros, e são dados do próprio IBGE. E quando você entra na taxa de analfabetismo, também é uma herança colonial. Então a gente tem várias heranças coloniais, os golpes que sucederam aqui no nosso país. Então, o Brasil é um verdadeiro museu de grandes novidades, como diz a música do nosso grande poeta Cazuza. Nós somos um museu de grandes novidades, onde o nosso sistema social, o nosso sistema econômico é um sistema que ainda resgata coisas do período colonialista, pós-colonialista. Muita coisa no Brasil ainda não foi desconstruída e a gente tem muito ainda o que contribuir, o que construir nos próximos anos. Agora, na questão que envolve, por exemplo, a negritude, nós temos 131 anos de libertação dos escravos, né? De libertação do nosso povo, porque é o nosso povo que lutou, que fez muita onda, que a gente conseguiu se libertar. E é só recentemente que os negros passaram a ser 50% dos estudantes das universidades públicas. Então, essa desigualdade de oportunidades entre brancos e negros no nosso país, ela é herança colonial também. Porque tem uma frase que eu me agrego muito, que entra na perspectiva do todos nós pagamos o preço pelos 300 anos de escravidão no nosso país. Os negros pagam muito mais, o povo negro paga muito mais. E os brancos também. Ou seja, o processo de escravidão acentuou uma série de desigualdades no nosso país, desarticulou, né? Quando os negros foram libertos em 1888, a gente teve aí a negação dos direitos da terra. Durante muito tempo os negros sequer podiam votar, para vocês terem uma ideia. Ou seja, a gente teve uma libertação, mas a gente não teve uma independência financeira, então continuamos cativos. Então as políticas afirmativas, elas vêm aí para desconstruir toda essa política, toda essa engenharia social que coloca o negro na margem da sociedade, ocupando os índices de violência, os índices de pobreza, né? E recentemente a gente do movimento negro comemorou que 50% das universidades hoje do país são pessoas negras, né? Então a gente tem muito o que construir, a gente ainda tem muito o que lutar. Infelizmente, é como diz o Cazuza, a gente vive num museu de grandes novidades. Então a gente tem que seguir na luta, não abaixar a cabeça nunca, ninguém solta não de ninguém e eles que lutem, porque a gente vai continuar lutando, meu amor. Arrasou, muito obrigado.